Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Nós estaremos meditando nesta noite na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. O tema da nossa mensagem: a oração nunca será aprisionada. O texto da palavra de Deus diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o princípio até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia em que Cristo voltar. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, louvado seja o Teu nome. Fala aos nossos corações nesta hora, assim eu te oro. Amém. Meus amados, para nós entendermos melhor esse texto, ele está muito linkado ao momento que nós estamos passando, momento esse de que como nós, como igreja, não podemos estar juntos no templo para louvar, para engrandecer e glorificar e aprender mais e mais da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto, entendemos que Paulo está impedido de visitar as igrejas, mas pode orar por elas. Ele não pode falar de Deus a todos os homens, mas pode falar livremente com Deus a favor dos homens. Destacamos 2 pontos iniciais nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo está preso, mas a palavra não está algemada. Paulo é prisioneiro de Cristo e não de César. Sua agenda é dirigida por Deus e não pelos homens. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas jamais fora do controle de Deus. Os homens podem colocar algemas nele, mas jamais aprisionar a palavra de Deus. Paulo está preso, mas a palavra está livre. Assim como nós estamos cerceados da nossa liberdade, mas nós podemos usar ferramentas que o apóstolo Paulo não tinha na sua época, para poder propagar o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, de onde você estiver, de dentro da sua casa. Mas em segundo lugar, Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não de orar por eles. A oração toca o mundo, a oração desconhece limites geográficos, barreiras étnicas ou culturais. Um crente de joelho pode influenciar o mundo inteiro. Na sua soberania, Deus estabeleceu agir na história em respostas às orações do seu povo. E por isso que nós precisamos clamar a todo tempo ao Senhor. Quando adentramos ao texto, no versículo 1, nós vemos que Paulo tem uma recordação cheia de alegria em relação àquela igreja. Há recordações que ferem o coração, abatem o espírito e provocam grande dor. Há reminiscências amargas e lembranças dolorosas. Há memórias que só trazem à tona a desesperança. No entanto, quando Paulo volta ao passado e se lembra da igreja de Filipos, seu peito se enche de doçura e sua alma é inundada de grande gratidão, meus amados irmãos. Nós precisamos lembrar de momentos bons, de momentos felizes que nós passamos juntos como igreja do Senhor. Cultos, programações, mutirões.
diversos trabalhos onde nós estamos unidos, juntos, glorificando e adorando ao nosso Deus. Precisamos lembrar com grande gratidão a Deus. Na cidade de Filipe, Paulo foi preso, açoitado ilegalmente com varas, jogado num calabouço, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Contudo, meus amados irmãos, contudo, nessa mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que foi a coroa da sua alegria. Nós vemos isso no capítulo 4, versículo 1 desta mesma carta. Nessa cidade, Paulo organizou uma igreja que se tornou a maior parceira do seu ministério. Nós vimos também no versículo 3 que as recordações de Paulo produzem glória ao nome de Deus. Paulo não está grato apenas pelo que recorda, mas glorifica a Deus por tudo aquilo que vem à sua memória. Ele dá graças a Deus. Quando caminhamos para o versículo 4, nós podemos enxergar uma intercessão cheia de alegria. E uma intercessão contínua do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um obreiro incansável, ele vive intensamente tudo quanto faz. Está preso, mas o seu coração está focado não em si ou em suas necessidades, mas na vida e necessidade de outras pessoas. Ele não ora esporadicamente, mas sem cessar, sempre, em todo o tempo. E assim nós precisamos fazer, meus amados, nesse momento difícil que enfrentamos. Não pensar apenas em nós, mas pensar também nas pessoas que amamos, nas pessoas que nós queremos bem. Precisamos orar, não esporadicamente, mas sem cessar, sempre e em todo o tempo. Em segundo lugar, nós vemos que a oração do apóstolo Paulo ela é abrangente. Ele ora por todos os crentes da igreja. Não se envolve apenas com uma pequena parcela, seu carinho não é apenas pela elite da igreja, mas ele se derrama em favor dos membros daquela igreja. Ele não faz acepção de pessoas. Que nós possamos colocar todos os nossos irmãos em Cristo na presença do Senhor. Em terceiro lugar, também no versículo 4, nós vemos que essa intercessão é humilde. Paulo se aproxima de Deus em todas as suas orações fazendo súplicas. Ele pede, expõe as causas do povo na presença de Deus, apresenta as necessidades do povo diante do trono da graça humildemente. Chega como um suplicante diante do Pai para rogar pela igreja. Quanto mais intimidade com Deus, tanto mais humildade diante dele. Quanto mais ousadia, meus irmãos, na oração, tanto mais dependência da graça. Nenhum homem pode conhecer a Deus e ainda permanecer altivo e soberbo. Paulo se levantou diante de muitos reis, mas antes ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Quando nós caminhamos para o versículo 5 ao 8, nós vemos que o apóstolo Paulo ele é cheio de entusiasmos quando ele agradece àquela igreja. Em primeiro lugar, pela cooperação no Evangelho. Os cristãos são participantes na obra do Evangelho. Não só participam de um dom, mas também de uma tarefa que é a promoção do Evangelho. Algumas verdades podem ser tiradas e destacadas. O que é ser um cooperador do Evangelho? Embora Deus seja aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, somos os seus cooperadores nessa bendita obra. É Deus que abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus que levanta os obreiros, mas é a igreja que os sustenta. É Deus que dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá suporte aos missionários. Como a igreja se tornou cooperadora no Evangelho? A igreja de Filipos não apenas permaneceu firme e fiel, apesar da pobreza e da perseguição, mas jamais perdeu a doçura nem o amor pelos obreiros e pelos demais irmãos. A convicção da salvação
Paulo deixa claro nesse texto. Ele diz: estou plenamente certo. Essa não é uma questão de possibilidade hipotética, mas da certeza experimental. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação, mas uma convicção inabalável. Nada nesta vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós, meus amados. Precisamos estar cientes, mesmo passando por esse momento difícil. Precisamos ter convicção inabalável que um Deus que não pode mentir nos garantiu vida e vida eterna àqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vemos também o apóstolo Paulo trabalhando o agente da salvação. Ele afirma: aquele que começou boa obra em vós. Ele aponta Deus como agente da salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus quem planejou a salvação. Vimos também a dinâmica da salvação. O mesmo Deus que começou a obra em nós vai completá-la. Deus jamais deixou uma obra inacabada. Ele jamais deixou um projeto no meio do caminho. Nossa salvação ainda está por acabar. Por Deus ainda está trabalhando em nós e por meio de nós. Há 3 tempos distintos na salvação. Quanto à justificação, já fomos salvos. Deus já nos justificou. Com respeito à santificação, estamos sendo salvos. Estamos buscando a cada dia a estatura de varão perfeito. Contudo, com respeito à glorificação, seremos salvos plenamente. Quando Cristo voltar e levar a sua igreja, receberemos um corpo igual ao corpo de Cristo. William Barclay diz que no versículo 8, Paulo usa uma expressão muito importante. A saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Meus queridos, nós apenas deixamos de congregar hoje pela Escola Bíblica Dominical. Também não estaremos juntos no culto de logo à noite, mas a saudade que tenho dos irmãos, de poder estar com os irmãos, entoando louvores, podendo abraçá-los, é muito grande. Nós não fomos criados para ficarmos isolados. Por isso que nós somos igreja, membros de um corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Assim, é o que Paulo está dizendo, é que suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Ele os ama como Jesus o ama. O amor que Paulo sente pelos filipenses não é outro senão o mesmo amor de Cristo. O amor de Cristo passa por nós aos nossos irmãos. Meus amados, quer demonstrar o amor ao seu irmão, à sua igreja? Quem ama, ora. A forma mais eficaz de demonstrar amor por alguém e interceder por ela. Principalmente nesse momento onde nós não podemos estar presentes. A forma mais eficaz de demonstrar o amor por alguém, pela igreja, é interceder por ela. Quando caminhamos para o versículo 9 a 12, nós vemos uma oração cheia de fervor. Essa oração do apóstolo Paulo, faço a minha oração para esta amada igreja. Amor mais amor. Paulo não escreve aos filipenses como um povo que tem falta de amor. Ele não precisa rogar à igreja que ame, mas ele diz que a igreja precisa fazer com que esse amor cresça mais e mais. Então logo nós vimos isso, quando Lídia tornou-se cristã, ela abriu a sua casa para o apóstolo Paulo. Então logo o carcereiro de Filipos se converteu, ele tratou de Paulo e abriu-lhe sua casa. Quando precisou sair de Filipos, essa igreja logo se envolveu com Paulo no sentido de sustentá-lo. E isso ela o fez ao longo do ministério do veterano apóstolo. Em nossa condição de cristãos, há algo capaz de crescer sem limites, meus irmãos. É o amor.
Mas de que maneira cresce o amor? O crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e discernimento. Deus é amor. E quanto mais o conhecemos, mais amaremos como Ele nos amou. William Barclay diz: o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quanto amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amamos uma pessoa, desejamos saber cada vez mais a respeito dela. Se amamos a Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. E por que este amor, meus amados irmãos, precisa crescer? Precisa crescer, meus queridos, para que nós estejamos preparados para a segunda vinda de Cristo. Devemos viver o hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Vivemos à luz da eternidade. Precisamos viver segunda-feira como se Cristo fosse voltar terça-feira. E ao chegar terça-feira, precisamos viver a terça-feira como se Cristo fosse voltar quarta-feira. E assim, dia após dia, vivermos como se Cristo fosse voltar. A esperança da segunda vinda de Cristo nos motiva a viver em santidade. J.A. Mortimer conclui o comentário dessa sublime oração do apóstolo Paulo, dizendo que o Pai, no versículo 6 deste capítulo, está incessantemente trabalhando para a glória do Filho. O Filho, no versículo 11, está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. E a igreja precisa trabalhar incessantemente para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O propósito final da vida do cristão, meus amados irmãos, é a glória e o louvor de Deus. Tudo vem dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Que neste momento, meu amado, você possa, mesmo na sua casa, com a sua família, lembrar de momentos maravilhosos que nós passamos juntos e que iremos passar novamente, eu creio, em nome de Jesus. Que você possa também clamar ao Senhor por cada vida, por cada família, por sua igreja. Quem ama, ora. E a oração, ela não está aprisionada. Nós podemos orar. E é isso que nós precisamos e temos que fazer nesse momento tão difícil que enfrentamos. Que Deus abençoe você e sua família e que nós possamos, segundo a vontade do Senhor, o mais breve, podermos nos encontrar em culto público para juntos louvarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amados.